Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né, para uma live. Hoje é quinta, dia de live aqui no nosso Instagram, mas hoje mais cedo por conta da nossa convidada, tá? Para quem está aqui na live com a gente pela primeira vez, meu nome é Vivian Souza, criadora do grupo Depressão Não é Frescura, grupo no Facebook. E cada semana nós estamos trazendo aqui no Instagram um tema diferente com profissionais. E também agora a gente tem um quadro onde qualquer um de vocês tem a oportunidade de participar. Boa tarde, Isaac, tudo bem? E qualquer pessoa tem a oportunidade de participar. Por quê? A frase para as pessoas estarem aqui falando aí um pouquinho delas e colocando aí uma motivação para qualquer pessoa que estiver participando é a seguinte: alguém em algum lugar precisa de ouvir a mensagem que só você pode entregar. Então, domingo passado começou com o primeiro participante, que foi o Wellington Zanon. Domingo agora nós já temos uma pessoa que vai participar também. Boa tarde, Juliana, tudo bem? E hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre ansiedade normal e patológica. E eu gostaria de quem estivesse online já fosse aí apertando o coraçãozinho para o Instagram estar entregando para mais pessoas. E também quem estiver interessado no assunto, enviar o aviãozinho para entregar para uma pessoa que vocês queiram convidar, ok? Tô vendo aqui se a minha convidada já está online pra gente começar, tá bom? E pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito do tema de hoje, podem colocar a pergunta aí e nós vamos estar respondendo no final da live, tá bom? Tudo que vocês quiserem saber, algum tema de live com algum profissional específico, mandem sugestões aqui para nós. Também gostaria de pedir para vocês publicar aí os nossos posts para várias pessoas, para mais pessoas poderem conhecer o nosso Instagram, porque nessa fase difícil de pandemia tem muitas pessoas precisando de ouvir. E aqui a gente tem várias lives já salva, inclusive a live de hoje vai ficar salva. Já mandei o convite agora para a Lisânia, para ela estar entrando ao vivo e a gente começar com o nosso tema de hoje, né? Porque quem não tem ansiedade? Só aceitar aí pra gente te conhecer pessoalmente. Pro pessoal, né? Eu já te conheço, tenho o prazer de conhecê-la. Olá, boa tarde. Boa tarde, Lisânia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Se apresenta aí um pouquinho pro pessoal. Certo. Tá conseguindo me ouvir bem? Só tô ajustando a câmera aqui, que agora que entrou você, pra gente aparecer nós duas certinho. Ok. Bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Lisânia, eu sou psicóloga, sou graduanda em neuropsicologia e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre um tema que é bem comum, né? A gente ouve bastante falar, principalmente nesses dias que a gente está vivendo, nessa situação, de pandemia. Então, eu acredito que é um tema assim que é bem atual e que é bem necessário de a gente falar sobre, entender sobre. Lisânia, e o pessoal tá aí comentando, boa tarde, Movimento Dois Irmãos, boa tarde, Caio Ferreira. Pessoal, quem entrou agora, por favor, aperte aí nos coraçãozinhos para o Instagram entregar para mais pessoas, tá?
Lisânia, de antemão já te agradeço muito por aceitar o convite, desafiar aí e superar a vergonha e estar aqui contribuindo com a gente, tá bom? Eu que agradeço, agradeço por ter chamado e desde já quero parabenizar também por essa iniciativa, né? Por esse projeto tão legal que várias pessoas podem participar, podem contribuir, pode aprender também através dessa página. Muito E vamos obrigada. lá, né? É um enfrentamento aqui. É, então vamos começar? Vamos, sim. Já tem a primeira pergunta aqui, tá? Ansiedade como resposta natural, como que é? Então, essa é uma questão que geralmente a gente não olha muito para ela, só que é muito importante, né? Porque realmente a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo, uma reação natural ao meio que a gente vive, à situação que a gente está vivenciando, né? Então, muitas vezes a gente ouve falar de ansiedade como se toda e qualquer ansiedade fosse um grande problema. E não é assim, né? A ansiedade é uma emoção natural, biológica do nosso organismo e é importante, né? Ela tem sua importância. Então, por exemplo, a gente precisa da ansiedade para poder reagir, para poder se proteger, se defender. Então, a ansiedade em si, a princípio, ela nada mais é do que essa resposta natural do nosso organismo. Então, se você de repente se depara com uma situação de perigo, ou uma situação que exige de você uma reação, se você não tiver ansiedade, você não vai ter aquela resposta adequada ali naquele momento. Então, é importante, é por isso que é prejudicial tanto a ansiedade em excesso, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, quanto o déficit de ansiedade. Então, se uma pessoa não tem ansiedade, por exemplo, ela não vai se esforçar para, por exemplo, estudar para uma prova que ela precisa passar, entende? Então, consequentemente, ela não vai conseguir atingir os seus objetivos. Uma coisa assim, um exemplo bem interessante que eu gosto bastante é dos nossos ancestrais, né? Vamos pensar aqui nos homenzinhos das cavernas. Naquela época, eles se deparavam constantemente com situações de perigo, seja diante de catástrofes naturais, ou então diante de algum animal perigoso. E aí, quando eles se deparavam com essa situação, automaticamente o organismo deles ativavam a resposta de ansiedade, que era o quê? A preparação de luta ou fuga. Aquela reação para que a pessoa pudesse lutar contra aquele perigo ou fugir dele. Então, a ansiedade é basicamente isso. Diante de algum perigo, o nosso corpo ele ativa algumas reações para que a gente possa agir da forma adequada, para que a gente possa fazer aquilo que é necessário fazer naquela situação. Então, a ansiedade é como medo. É bom e é ruim. Exatamente. A gente olha muito para a ansiedade como um bicho de sete cabeças, né? E é importantíssimo desmistificar isso, porque a gente vê muitas vezes que tem pessoas que chegam, poxa, eu quero exterminar a minha ansiedade, eu já não aguento mais isso, eu quero eliminar. Isso não pode acontecer. A ansiedade, ela precisa continuar existindo. Ela deve continuar existindo, porque é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, é necessária, só que ao mesmo tempo é preciso ter um limite. E aí já entra na questão do patológico, né? A ansiedade, a partir de um certo nível, de uma certa
intensidade, já se transforma em um transtorno. Ela deixa de ser esse algo natural, esse algo que nos protege e nos impulsiona a agir, e passa a ser algo que nos trava, nos incapacita de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, da mesma forma que ela é ativada, que a nossa ansiedade é ativada, ela precisa também ser desativada. Senão ela vai ficar gerando aquele constante fluxo de estresse, né? E a gente vai acabar perdendo o controle. Ao invés de a gente agir em relação ao que precisa ser feito, a gente vai se travar ou a gente vai passar a evitar situações. Entendi. E quais são os limites entre a ansiedade normal e a patológica? A gente precisa considerar questões como frequência, né? A intensidade, a amplitude. O que seria isso? A ansiedade, ela acontece, certo? A gente já viu isso, é normal, só que quanto que ela está me prejudicando? Será que ela está acontecendo na minha vida a ponto de me impossibilitar de fazer as coisas que eu preciso fazer? Com que frequência ela ocorre? Então, é importante a gente olhar para isso, porque a partir do momento que passa a ser de uma forma exagerada, isso passa a nos prejudicar também, né? Então, é importante a gente ver essas questões. E a amplitude? Em quais áreas essa ansiedade está me atingindo? Vamos pensar numa situação aqui. Numa situação acadêmica, por exemplo, como eu já falei antes, vou precisar fazer uma prova amanhã. Daí eu posso reagir de forma a estudar para essa prova, porque eu estou preocupado, né? Então eu preciso ir bem nessa prova, então eu vou me esforçar, vou estudar, já fiz. Aconteceu de uma forma assim totalmente funcional, né? E que possibilitou que o indivíduo vivesse, chegasse lá no dia, conseguisse fazer a prova e estivesse bem. Agora pode acontecer o seguinte: a pessoa, diante dessa possibilidade de ter uma prova amanhã, pode começar a se preocupar e achar que não vai conseguir. E ao invés de achar que não vai conseguir, e aí começar a estudar para poder conseguir, a pessoa não consegue se concentrar. Então, ela começa a perder a concentração tanto nos estudos quanto em outras áreas. Então, a ansiedade patológica ela é algo que afeta para além daquela situação. Passa a afetar até os outros aspectos da vida do indivíduo também. Então, Ah, na hora de a gente entendi. diferenciar essa questão aí do até onde é normal, até onde é patológico, a gente precisa levar em consideração essas coisas. Qual é a frequência que acontece, quanto de prejuízo gera, porque a ansiedade por si, ela gera um certo sofrimento, né? Mas qual é o nível desse sofrimento? É desgastante? Então, se for algo realmente que está exagerado, que está me incapacitando, opa, preciso ficar atento, preciso buscar ajuda. Uhum. E um exemplo comum, ô Lisânia, sobre ansiedade normal? Ansiedade normal seria, no caso, você se preocupar, como o caso, o exemplo da pessoa que vai estudar para a prova porque está preocupada. Então, Ah, seria ter essa preocupação, ter ali alguns sintomas, lógico, só que ao invés de se paralisar ou de fugir da situação, a pessoa age de forma que ela responde bem aquilo, entende? Vamos voltar lá na historinha do homenzinho lá das cavernas. Ele tinha aquela reação ali de luta ou fuga, né? O próprio coração passava a bombear mais sangue. E aí, o que, que acontecia? Ele lutava ou ele fugia. Então, era uma situação normal. Agora, o que, que uhum. acontece hoje nos nossos dias? A gente se vê muitas vezes diante de perigos irreais.
Então, a gente tem as mesmas reações, os mesmos sintomas, só que às vezes o perigo é algo que pode acontecer, uma possibilidade futura, algo que pode ou não acontecer, é um medo que eu tenho. Não é necessariamente um animal perigoso que está ali na minha frente, entende? Então aí já é algo disfuncional, por quê? Porque a situação não é condizente com a reação. Entendi. É um excesso de preocupação, que seria uma ansiedade normal. Sim, seria o excesso normal, seria a preocupação normal, né? Não Ah, excessiva ao ponto de desgastar. E também uhum, algumas outras reações fisiológicas, porque a gente sabe que a ansiedade ela gera vários tipos de sintomas, de reações, né? Alguns emocionais, né? Alguns físicos, alguns cognitivos, e os comportamentais também. Então, na uhum. ansiedade normal, você tem esses tipos de reações, mas de uma forma que não é prejudicial, de uma forma que você consegue lidar. Por exemplo, vamos pensar num acidente. Uma pessoa sofre um acidente e ela tem ali naquele momento uma crise de ansiedade. O que você acha? Você acha que nessa circunstância é normal ou é patológico? Normal, Sim, porque tem a porque ver com o aconteceu uma sentimento. situação. Exatamente. Agora, se não houvesse essa situação aí real e a pessoa tivesse esse medo, por exemplo, vou andar de carro e eu tenho medo de que aconteça um acidente, então eu vou ter todas aquelas reações. Aí já é patológico. Entendi. De certa forma, também uma antecipação acontece aí, né? Uma antecipação de sofrimento. Uhum. E quais são os principais sintomas relacionando físico, cognitivos e comportamentais? Certo. Sintomas cognitivos, a gente tem é, prejuízo na memória, né? Prejuízo na atenção. Então, uma pessoa muito ansiosa, ela acaba não conseguindo se concentrar muito bem, porque muitas preocupações. Tem muitos pensamentos, às vezes muitos pensamentos catastróficos. Então, diante de qualquer situação, a pessoa já imagina o que pode acontecer de ruim. Isso acaba aumentando ainda mais, potencializando os sintomas e as reações, né? A pessoa vai ter, os comportamentos que ela vai ter. Então, a gente tem esses sintomas aí que são bem frequentes, né? São vários, mas os mais comuns é o excesso de preocupação, esses pensamentos catastróficos. Tem também os pensamentos automáticos, porque dependendo do tempo que a pessoa lida com a ansiedade, ela pode chegar num nível que ela não precisa se esforçar para elaborar um pensamento. O pensamento vem automaticamente, às vezes ela nem se dá conta. É mais ou menos como na situação de você aprender a dirigir. No início, você precisa pensar cada coisinha que você vai fazer, né? Poxa, agora eu vou ligar o carro, eu vou colocar a primeira marcha. Depois do tempo, com a prática, você não precisa fazer mais isso, pensar em cada coisa separadamente, você vai fazendo isso automaticamente. E o mesmo acontece também nessa questão dos pensamentos ansiosos, né, os pensamentos automáticos. Pode chegar num nível em que a pessoa já tem uma reação automática ali, um pensamento automático, e isso vai desencadear outros sintomas e pode ser que a pessoa nem perceba. Né? Outros sintomas também que a gente tem físicos é a taquicardia, a sudorese, falta de ar, né? Esses sintomas são bem comuns. Então, a tensão também muscular é bem comum, às vezes está muito ansioso, está ali com muita preocupação e acaba sentindo dores no corpo. Essa tensão muscular, ela pode ser tão intensa que pode gerar também a cefaleia tensional, que é uma dor de cabeça que vem dessa tensão muscular também, né? Então, são vários sintomas físicos que a pessoa pode ter diante de uma crise de ansiedade.
Eu tenho Algum- bastante na questão física, só para contribuir um pouquinho, Uhum. eu tenho bastante diarreia e vômito. Hum. Uhum. E são sintomas também, porque mais à frente a gente vai ver na questão da fisiologia que o nosso cérebro ele tem diferentes partes que ativa diferentes órgãos do nosso corpo. Então, se alguma parte específica do meu cérebro recebe ali uma sobrecarga, uma hiperexcitação, ela vai ativar alguma parte do meu corpo que vai gerar uma reação, né? Como, por exemplo, a taquicardia, às vezes o aumento da pressão arterial, né? A diarreia, às vezes dor no estômago, então, coisas desse tipo são comuns na ansiedade, nos transtornos de ansiedade. Outro tipo de sintoma também comportamental, que é bastante comum, é a esquiva fóbica. A esquiva fóbica, ela é aquele comportamento de você evitar situações que podem gerar ansiedade, ou situações as quais você pode ter medo, alguma coisa do tipo. Então, muitas vezes, as pessoas, por terem essa dificuldade de lidar com os pensamentos negativos, de lidar com esses sintomas físicos, acabam evitando situações, evitando pessoas, evitando por exemplo, apresentar um trabalho em público. Não vou apresentar porque me sinto muito mal. Então, acaba tendo esses sintomas aí que fazem parte também desse rol de sintomas de ansiedade. Ou até mesmo alguém que tira CNH e depois não pega mais o carro, né, no dia a dia. Sim, exatamente. Passa a evitar essa situação, né? E também isso afeta muito no cumprimento de obrigações, né? Às vezes a pessoa não consegue cumprir uma meta no trabalho ou fazer alguma coisa que precisa ser feita. E isso acarreta um nível muito grande de sofrimento também para o indivíduo. Entendi. E quais são os tipos de transtorno de ansiedade? Então, a gente tem vários tipos, né? E aí, quando Aham. se fala em ansiedade, a gente costuma ver, eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade. E muitas pessoas acreditam que é uma coisa só. Mas não, dentro dos transtornos de ansiedade é possível diferenciar vários tipos, né? Eu vou citar alguns aqui, eu até anotei para não esquecer de nenhum. A gente tem o transtorno de pânico. O transtorno de pânico ele é bem comum. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre, os transtornos de ansiedade eles são bem comuns na população. Então, alguns dados estatísticos dizem que a cada 10 pessoas, 3 possuem ou vão desenvolver algum transtorno de ansiedade. Então, é o equivalente a 30% da população. E é interessante você comentar, porque eu achava que não existia quais ou vários, eu achava que era só ansiedade. E Uhum, pânico era outra coisa, mas hoje a gente vai aprender que é uma coisa só. uhum. Transtornos de ansiedade, quando a gente fala de transtornos de ansiedade, a gente fala de vários, né, que se encaixam ali. E essa é uma classificação é, do DSM-5, né, que é a classificação geral de diagnóstico de saúde mental. Então, foram classificados alguns sintomas, alguns tipos de ansiedade, e aí para cada tipo a gente tem algo específico. Por exemplo, no transtorno de pânico, que faz parte dos transtornos de ansiedade, a gente vê que as pessoas têm
é muito comum ter essas reações físicas. Então, a pessoa tem aqueles ataques de pânico, né? Muita gente conhece também como síndrome do pânico. A gente já não usa mais esse termo, mas é a mesma coisa. Síndrome do pânico, transtorno de pânico. Então, são todas aquelas reações. Então, às vezes, a pessoa vai para algum lugar diferente. E aí ela começa a ter reações ali, ela começa a sentir medo, a ter pensamentos catastróficos, a ter taquicardia, sentir falta de ar. Isso muitas vezes leva essas pessoas a ir no médico constantemente, fazer exames e não encontrar nada. Né? Então, é muito comum acontecer isso nos transtornos de pânico. Eu sou É, prova viva disso. E você sabe. uhum. Bom, transtorno de pânico, ele assim é bem comum na nossa na população, equivale a 4,7%. Então, é muita coisa. Se a gente for colocar em números, aí acaba sendo muita coisa. Porém, mais comum do que ele é o transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada é aquela preocupação, né, com mais relacionada ao futuro. E essa preocupação, ela é incapacitante, ela é paralisante. Então, é, às vezes, a pessoa tá ali na sua rotina e de repente ela começa a ir para o futuro, a pensar, poxa, mas e o que vai acontecer amanhã? E se der errado? E se não conseguir? Enfim, e isso acaba gerando um desgaste emocional, ativa algumas partes do nosso cérebro, acaba gerando desgaste, né? Gerando sofrimento muito grande e gera também os sintomas físicos que a gente já viu, né? Então, é muito predominante no transtorno de ansiedade generalizada as preocupações, os pensamentos catastróficos, porém, eles acabam desencadeando também vários outros sintomas. A gente tem também o transtorno de ansiedade social, né? Ou conhecido também como fobia social, que é a dificuldade de lidar com outras pessoas, né? Então, a pessoa passa a se esquivar de círculos sociais, ela passa a evitar, por às vezes temer o julgamento dos outros, né? Temer a opinião. E isso é algo que para a pessoa é muito tenso. E não adianta muitas vezes falar, poxa, não liga para o que fulano vai falar, para o que fulano vai pensar. É um padrão de comportamento que a pessoa desenvolveu e que não vai assim ser quebrado só com uma fala de outra pessoa. Então, é muito difícil para a pessoa que vive isso fazer o enfrentamento disso. Mas é possível, né? Só que requer muito esforço, requer tempo, requer tratamento especializado, né? E além do transtorno de ansiedade social, a gente tem também a fobia específica. Fobia específica é o medo de algo em específico. Por exemplo, medo de elevador, medo de algum inseto. As pessoas que têm essa fobia, geralmente elas não procuram ajuda. É muito comum que não procurem ajuda. Porque é uma coisa muito específica, não é que a pessoa tenha medo de tudo, é uma coisa específica. Ah, tenho medo de andar de avião. Então, o que eu faço para resolver isso? Eu simplesmente não ando de avião. Então, geralmente, muitas pessoas acabam adotando essa estratégia, né, de evitar a situação e por isso muitas vezes não procuram, acabam não procurando tratamento para isso. Passando em cima do problema, né? E não Sim, achando a solução, sim. e não buscando a solução. Isso. Medo de inseto, né? A gente vê muita gente que tem medo, aquele medo, não fala assim um medo que você consegue até ir lá e enfrenta, aquele medo fóbico mesmo de barata. Se tiver uma barata no ambiente,
eu não entro, eu passo a metros de distância. Então, isso é um indicativo, né, de uma fobia específica. Essa fobia é gritante mesmo para quem tem. Eu conheço pessoas que têm. Minha mãe, por exemplo, ela tem fobia de barata. Uma vez ela Uhum, gritou, saí correndo, achei que fosse um ladrão, mas é tenso mesmo. Não é uhum. coisa normal essas fobias. E desencadeia todos os sintomas que a gente viu lá na frente, né? Então, diante daquele objeto de medo, a pessoa tem toda aquela reação como se ela realmente estivesse ali diante de um leão. Uhum. E muitas vezes, Vivian, as pessoas acabam levando assim, numa boa até, porque por não precisar enfrentar, né? Então, eu não preciso andar de elevador todo dia. Então, para mim é tranquilo, né? Eu posso ter fobia de elevador que tá tudo bem, eu não preciso enfrentar isso. Mas se a gente pensar numa pessoa que precisa enfrentar algo específico, que aquilo faz parte da rotina dela, então se torna um transtorno muito grande, né? Se é uma pessoa que às vezes precisa viajar, ela precisa trabalhar, enfim, precisa viajar de avião constantemente, e ela tem medo disso, isso vai atrapalhá-la, prejudicá-la muito, né? É. Tem até uma história uma vez que a minha irmã precisava de fazer um treinamento em São Paulo. E não era Uhum, nem fobia, mas eu nunca vou andar de avião, eu não quero. Eu falei, mas não tem escolha, vai ter que passar por cima disso, não tem como outro meio de transporte. Aí uhum, ela foi e depois falou, nossa, é tão tranquilo, mas uhum, foi um grande desafio. uhum. Para ela, ela tinha, na verdade, medo do desconhecido, né? Porque até então ela nunca tinha andado, é isso? Isso, aham. Uhum, uhum. É. Então, para ela foi até assim, o medo dela era mais porque ela não conhecia do que porque ela realmente tinha medo daquela situação por alguma experiência anterior, né? Então, Teve até um comentário aqui agora, ó, Movimento dos Irmãos Oficial. Tava falando hoje com uma colega sobre meu medo supremo de avião. O engraçado é que eu nunca andei de avião, só de pensar já fico ansioso, que era o mesmo caso, né, da minha irmã. Até uhum, não andar era um sintoma, mas uhum, depois, uhum. E é interessante que a gente pode perceber aí é, a questão da diferenciação dos transtornos de ansiedade. Nesse caso, tem um medo específico aí, né? Eu tenho medo de andar de avião, está especificado. Mas a gente precisa investigar o porquê disso. E aí, se a gente for analisar, a gente pode às vezes perceber que na história da pessoa ela tem medo de outras coisas também, que são ah, desconhecidas. Então, talvez, se for comum que exista esse medo aí para várias outras coisas por serem desconhecidas, talvez seja algum indicativo de um transtorno de ansiedade generalizada, né? O medo do desconhecido, o medo do que pode acontecer, o medo relacionado ao futuro. Então, é importante a gente verificar isso, né? Se existem outros medos relacionados ao desconhecido, ou se é só isso mesmo. É só medo de avião mesmo. entendi. Até o Zac acabou de comentar. Tenho tanto medo de elevador que cheguei a subir 7 andares de escada para não subir de elevador. Uhum. E olha o Quando transtorno desse tipo, né? Porque aí, às vezes, poxa, eu preciso chegar rápido. Não, mas não dá. Eu preciso fazer um outro percurso aqui, porque não dá para enfrentar. É, além desses. transtorno de aí esses transtornos, assim, uma coisa que eu aprendi agora com você, é que às vezes tem mais coisas escondidas, né, em nós, que talvez a gente nem sabe. Uhum.
Sim, é preciso investigar, né? Quando a gente fala de ser humano, a gente está lidando com algo muito subjetivo. Então, a gente tem certos padrões de classificação, né? Mas cada ser humano, cada indivíduo é único. Então, é preciso investigar essa história, é preciso investigar o que mais, o que que tem por trás daquilo, né? O que que tem por trás dos sintomas. Perfeito. Seguindo aqui, Vivian, nos transtornos de ansiedade, tem um transtorno de ansiedade que está muito comum agora, nesses últimos dias, que é o transtorno de ansiedade de separação. Ele é bem comum em crianças. Ele está Ah, relacionado ao medo de perder uma pessoa querida, ao medo de perder o pai, de perder a mãe, ao medo de ser abandonado. Então, esse transtorno de ansiedade a gente tem visto muito desde que se iniciou a pandemia, né? Porque surgiu uma preocupação a mais, né? Poxa, agora tem um vírus aí, qualquer pessoa corre o risco de contrair, de ficar doente. Então, passou a ser um objeto de preocupação, né? Essa questão aí de perder alguém por conta da pandemia. Então, a ansiedade de separação é isso, esse medo de perder, de se separar, de ser abandonado, né, por alguém querido. É muito comum na infância, existe, logicamente, em pessoas adultas, mas é muito frequente na infância. o Léo até comentou aqui, ô Lisânia, eu tenho. Oi, Léo, boa tarde. Eu tenho um absurdo transtorno de ansiedade para inúmeras condições na minha vida. E com a pandemia, isso se intensificou muito. Uhum, sim. A pandemia gerou uma mudança muito grande, né, na nossa rotina, trouxe preocupações totalmente novas, então já existiam preocupações antes e agora elas foram intensificadas pela situação que a gente está vivendo atualmente. Então, isso acaba prejudicando muito o funcionamento, né? O funcionamento cognitivo, o funcionamento social, enfim, profissional também. Então, é uma preocupação assim que realmente é válida, né? Não dá para a gente estar diante de um perigo como esse e não se preocupar. Só que a preocupação excessiva pode gerar um grande desgaste, pode intensificar os demais sintomas de ansiedade. Além desse transtorno de ansiedade de separação, existe também o mutismo seletivo. O que é o mutismo seletivo? É a incapacitação de se comunicar diante de situações. Então, a pessoa ela tem a habilidade de se comunicar, ela consegue se expressar, ela consegue falar, mas se por acaso ela muda ali de ambiente, ela já tem uma dificuldade enorme, não consegue. É muito comum a gente ver crianças que em casa, né, falam mais que o papagaio, e aí a hora que vai para outro ambiente não consegue, né, fica ali reprimido, não consegue se expressar. E não é porque não quer, né? Não é porque tem medo do julgamento das outras pessoas, é porque tem realmente essa dificuldade aí de se expressar. E que também é uma questão relacionada aí à ansiedade. Interessante essa. Até esses dias eu tava, esse exemplo aí que você deu desse transtorno de ansiedade, se a gente for prestar atenção nesses reprises do programa Silvio Santos, tem muito episódios que a mãe leva as crianças para participar, a criança não consegue fazer nada, nada, Uhum. nada.
Quer dizer, é tudo isso que você falou mesmo. Em casa, canta, dança, vira piruleta, e a Uhum, hora que precisa, uhum. E assim, até um certo nível, é comum você não se sentir tão à vontade num ambiente diferente, né? Então, pode acontecer de eu conseguir me expressar em determinada situação em outra, não porque eu não estou acostumado com aquilo, né? Mas aí existe o tempo de adaptação. A partir do momento que você se adapta, você consegue. E nesse caso aqui de mutismo seletivo, isso não acontece. Então, entendi. essa dificuldade aí é permanente, ela dura um tempo, assim, muito maior. Nossa, É importante a gente diferenciar cada um desses transtornos, né? Porque a partir desse diagnóstico é que a gente vai conseguir buscar o tratamento adequado, né? Então, para a gente diferenciar, a gente precisa identificar essas questões aí, identificar também a situação que desencadeia a crise, né? Identificar os gatilhos, identificar os pensamentos que estão associados. Então, se de repente eu me deparo com uma situação e aí eu começo a ter alguma reação, preciso olhar para dentro e preciso ver, poxa, por que eu estou pensando isso? Né? Onde que veio esse meu pensamento? Então, às vezes a pessoa do nada começa a imaginar o que pode acontecer de ruim. Por que que ela está imaginando aquilo? De onde será que ela tem uma crença ali é, que, que conduz ela nesse caminho de sempre esperar o pior? Né? Será que ela tem uma insegurança maior aí enraizada que precisa ser trabalhada? Então é importante entendi. ficar esses pontos. E sobre a fisiologia do cérebro nessas situações? Uhum. Essa parte é bem interessante, porque o nosso cérebro ele é impressionante, né? Tudo é Então, ele. é, é impressionante. Eu sou suspeita de falar que eu gosto muito de estudar funcionamento do cérebro. E cada parte do nosso cérebro ele tem uma função específica. Então, durante a ansiedade, durante uma crise de ansiedade, existem algumas partes do cérebro que são ativadas e que geram as diferentes reações. Quando a gente está numa situação ali de estresse, de preocupação, de ansiedade extrema, o nosso cérebro ele libera algumas substâncias, né, os neurotransmissores, que é a dopamina, ou adrenalina. Né? Isso vai fazer com que aumente o nível de estresse, né? É uma preparação para a resposta de luta e fuga, mas que se não for adequada para a situação, vai acabar gerando um desgaste muito maior. Né? Então, nosso cérebro tem uma parte que é chamada amígdala cerebral, que ela pode receber muito estímulo, quando ela recebe muito estímulo, muita preocupação, né, muito estresse, muito sofrimento nesse sentido, ela ativa outras diferentes partes do cérebro que vão gerar as reações que a gente já viu, né? Então, quando o hipocampo, por exemplo, é ativado, a gente pode ter um prejuízo na memória, a gente pode acabar tendo um aumento ali da pressão arterial, né? Então, são vários sintomas que estão relacionados a alguma parte específica do nosso cérebro. Eu achei interessante trazer isso aqui para a gente entender que não é só algo a nível de pensamento e emoção, é algo fisiológico. A ansiedade ela acontece no nível biológico também. Então,
está tudo envolvido, pensamentos, é, as nossas emoções, está envolvido o funcionamento biológico do nosso corpo. Então, se de repente eu estou numa situação ansiosa, eu automaticamente meu minha respiração vai ser mais difícil, né? Então, eu vou passar a respirar com mais dificuldade. Isso vai mandar para o meu cérebro o recado que eu estou numa situação de perigo, né? Eu vou respirar de uma forma mais acelerada. O cérebro vai entender, poxa, está em perigo. Então, vai devolver outras reações, né? O coração vai acelerar. Enfim, todos os sintomas aí que a gente já conhece. Entendi. E existe algum tipo de tratamento? Com certeza. A gente conhece o tratamento através das medicações, né? Tratamento medicamentoso, ele visa o quê? Visa tratar os sintomas. Então, você pode tomar um medicamento que vai agir aí nos neurotransmissores, vai te proporcionar uma regulação química que vai amenizar os sintomas que você tem, os sintomas físicos, às vezes até os sintomas comportamentais. Então, o medicamento vai agir diretamente aí. E a gente tem também o tratamento com a psicoterapia. A psicoterapia vai tentar reestruturar o padrão de pensamento, o padrão de comportamento. E para isso vai ter que voltar vai ter que ir lá na raiz da questão, né? Entender como que aquele comportamento foi desenvolvido, entender quais são os gatilhos, entender por que determinadas coisas provocam determinados sintomas. Então, é interessante que exista esse tratamento aí conjunto, porque tem muita gente que quer uma solução imediata e não existe isso. Para você desenvolver um padrão de comportamento ansioso, você passou aí às vezes 40 anos, né? Passou, enfim, 20 anos da vida tendo aquele comportamento. E não vai ser com um remédio que aquilo vai mudar. O remédio vai ajudar? Vai reduzir os sintomas e aí vai te dar uma capacidade maior para você buscar, aí sim, ter uma mudança de comportamento, uma reestruturação aí nesse funcionamento. Mas o que acontece muitas vezes? A pessoa inicia a medicação, puxa, deu um aliviado, que bom, foi muito bom. E aí daqui a pouco ela está tendo crise de novo. O que aconteceu? Ela tratou sintomas, mas não resolveu o problema, não tratou o problema. Né? Então, a partir do momento que o organismo se acostumou ali com a medicação, parou de fazer efeito, né? E ela tinha o mesmo comportamento, a mesma forma de reagir, a mesma forma de pensar, né? E por isso voltou novamente a ter as crises. Então é importante olhar para a raiz do problema. É importante que exista essa reestruturação aí, identificar os pensamentos automáticos, identificar os pensamentos catastróficos, questionar, porque às vezes esses pensamentos estão muito ligados a crenças. Às vezes até crenças que veio de geração em geração, né? A pessoa acredita que sempre vai acontecer algo de ruim, né? Às vezes a pessoa até teve experiências ruins anteriores e por isso ela acredita que vai ser sempre assim, né? E a gente sabe que existe sempre várias possibilidades, né? Ao mesmo tempo que existe a possibilidade de que aconteça algo ruim, existe também a possibilidade de que tudo dê certo. Então, por que eu vou viver, sofrer os sintomas, sofrer as consequências de algo ruim,
se esse algo nem aconteceu, né? Então, geralmente, o que acontece é isso, essa antecipação do sofrimento, por conta de crenças que estão aí enraizadas, e às vezes já virou até um processo automático, a pessoa nem tem consciência disso. Então, é preciso olhar para isso, tomar consciência dessas coisas, para poder reestruturar essa forma de pensar, essa forma de funcionar mesmo. Ô, Lisânia, se existe o Acho que eu não estou tratamento, te ouvindo, Vivian. Não sei se não? só E eu. agora? Melhorou? Melhorou? Não estou conseguindo ouvir. Será que é meu E celular? agora? E agora, tá ouvindo? Você está Conseguiu conseguindo me ouvir? ouvir? Oh, perfeito. E você tá me ouvindo agora? Não estou conseguindo. Que seria a última pergunta. Não ouve nada? Eu não Lisânia, sei o que aconteceu aqui. eu tô te ouvindo perfeitamente. Acho que eu vou tentar sair e entrar de novo. Pode ser? Será que fica salvo? Fica, você sai e eu te convido de novo pra gente finalizar. Mas você não tá ouvindo agora? Aí a pessoa vai sair e não sabe sair da live também. Já vou te convidar aqui de novo, rapidinho, para a gente finalizar, para não estender muito tempo também, né? Que já está estourando o nosso tempo. Para a gente finalizar com a seguinte pergunta: e agora? Voltou! Eu estava falando aqui que agora, para a gente finalizar, que o nosso tempo já está estourado. Se existe tratamento, existe a cura? Então, Vivian, quando se trata de transtornos mentais, a gente não fala em cura, né? A gente fala em remissão e recuperação. Por quê? Igual a gente falou lá no início, né? Na questão da ansiedade, ela é necessária, ela precisa existir. Então, não tem como você chegar para mim e falar: olha, eu quero fazer o tratamento aqui para eliminar a ansiedade da minha vida porque eu não aguento mais. Não existe isso, a ansiedade é necessária. Da mesma forma, qualquer tipo de transtornos, né? Ah, mas é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que eu quero de fato eliminar da minha vida. A gente pode trabalhar de forma que possa ser feito aí uma recuperação, né? Que a pessoa possa recuperar um bom funcionamento, né? Independente de onde é que se aplica a ansiedade dela. Mas é Uhum. possível que exista recaída, né? Então, pode acontecer da pessoa, de repente, ter uma remissão, melhorar, e aí, de repente, passar um bom tempo bem e, de repente, ter novamente aqueles sintomas, passar a ter novamente aqueles sintomas, né? Então, isso pode acontecer. Mas, se a pessoa, ela entende o que acontece na ansiedade, qual que é o funcionamento do cérebro, como é que funciona o corpo dela, se ela entende como é que funciona os pensamentos, como é que é o padrão de comportamento dela, vai ter muito mais facilidade em lidar do que aquela pessoa que não entende, né? Como a gente falou lá no início, a pessoa que tem os sintomas e já quer ir para o hospital, já acha que está morrendo, né? Então, a partir do momento que a pessoa entende que não é bem assim, já vai ser muito mais fácil para ela lidar com essa situação. E é muito importante outras práticas também, como exercício físico, né? Técnicas de relaxamento, respiração. São coisas assim que
influenciam muito no manejo dessas reações fisiológicas que a gente tem, que são muito positivas. Entendi. Vou ver aqui se tem algumas perguntas para você responder. Bastante gente participando. Oi, Rafa. Ó, Eu não consigo ver as perguntas mais porque eu saí, né? Eu acabei quais perdendo. sintomas de ansiedade que pode tornar prejudicial à nossa saúde? Todos esses sintomas que a gente viu em excesso. Então, a partir do momento que é excessivo e que é desgastante, então é prejudicial. Então, a ansiedade ela é prejudicial tanto quando ela é de menos quanto quando é de mais, né? A gente tem que imaginar em uma balança e a ansiedade está no meio, precisa estar regulado ali. Se tiver de menos, a pessoa vai ter prejuízo, ela não vai ter a resposta necessária. Se tiver demais, ela vai ter prejuízo também, porque ela não vai conseguir fazer certas coisas devido aos sintomas que ela tem. Então, a partir do momento que você percebe que esses sintomas estão excessivos, que eles estão prejudicando o seu funcionamento, seja social, profissional, acadêmico, enfim, então, pode sim ser considerado um transtorno. Perfeito. Outra pergunta: o sofrimento antecipado é visto como ansiedade normal ou patológica? O sofrimento antecipado é um sintoma. Então, é, é possível que a gente tenha algum sofrimento antecipado diante de uma possibilidade ruim, de que algo ruim aconteça. Então, poxa, conheço uma pessoa que está doente, eu estou preocupada com a saúde dela, porque tem algumas possibilidades ruins. Então, a gente vê que é algo que está condizente com a situação. A minha preocupação, né, o meu sofrimento antecipado, condiz com a situação. Só que tem muitos casos que não condiz. Tem muitos casos que é 50% de chance de dar ruim, 50% de chance de dar tudo certo. E aí a pessoa já está sofrendo, já está ali vivendo um luto antecipado, enfim. Então, nesse caso, a gente percebe que esse sofrimento ele está excessivo, ele está, de fato, fora de contexto, né? Entendi. O Sandro aqui, penso que a pandemia é uma indústria altamente fabricadora de ansiedades. Aí ele também coloca aqui excelente abordagens. A medicação não finda, gerando também uma dependência psicológica, ao invés de solucionar na base do problema? É a pergunta dele. Uhum. A medicação, medicações que são usadas para ansiedade, elas não costumam gerar dependência química. Só que podem sim gerar dependência psicológica, né? A pessoa acha que sem aquele medicamento ela não vai sobreviver, né? Ela acha que é aquele medicamento, é a tábua de salvação dela. Muitas vezes né? Muitas vezes o medicamento ajuda aí no manejo dos sintomas. Só que é importante que a pessoa entenda que a solução do problema dela não é o medicamento. O medicamento trata o sintoma, não o problema em si. Né? Então, pode sim existir essa dependência, né? E isso muitas vezes acaba aumentando essa quantidade, né, de pessoas que fazem uso indiscriminado de medicamentos. Né? Mas é importante a gente considerar. O medicamento ajuda? Sim, é importante. Trata dos sintomas, dá a pessoa a possibilidade de ter melhores reações, né? Poder agir em direção a resolver o problema, mas não é o medicamento que é a tábua,
Não é o medicamento que vai resolver esse problema. É um conjunto, né? Sim, Medicamento e terapia, para descobrir a raiz do problema e não camuflar. Porque sim, se camuflar, uma hora o problema vai atacar novamente. sim. Uhum. Lisane, a Yara comenta aqui, ó, eu fico com uma ansiedade extrema quando tenho que enfrentar determinadas situações e isso acaba me prejudicando. Uhum. É o que a E- gente já falou, né? Para quem está uhum. entrando agora, pessoal, a live vai ficar salva aqui. A gente já até excedeu um pouquinho o tempo. E aí eu gostaria já de agradecer a Lisânia, o convite, a participação. Aprendi muito hoje. Tenho certeza que quem assistiu e participou aprendeu também. E a palavra final para você, Lisânia. Bom, eu só quero agradecer, né, pelo convite. Agradeço a todos que acompanharam também até aqui. Eu espero que de alguma forma tenha contribuído. E é isso. Muito obrigada, boa noite a todos. E vamos cuidar da saúde mental, gente. Saúde mental não é uma coisa que a gente tem que esconder debaixo do tapete. A gente cresce, nossa cultura ensina muito isso, né? Se você tem uma doença ali, um problema físico, você precisa ir no médico. Mas aí, se você tem algum problema de ordem mental, emocional, não, você não tem problema, então. Né? E não é bem assim. Não adianta a gente, às vezes, esconder essas coisas embaixo do tapete, ignorar. A gente precisa trazer à tona, a gente precisa tratar de fato. Isso mesmo. Lisânia, muito, muito, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por quem está aqui participando da live até agora. Um beijo, Lisânia, um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.